Teve diversos momentos na minha vida em que eu sentia muita dificuldade em desapegar. Depois isso foi se tornando normal ao decorrer do jornada, dos aprendizados que você tem. Mas é algo muito difícil e que muitas vezes nós nos sentimos muito culpados em relação a amizades. Amizades que a pessoa em que você às vezes se afastou, não é que ela se tornou uma pessoa ruim ou algo do tipo. Mas o momento em que vocês estão caminhando, né, e cada um com a sua vida, cada um com os seus objetivos, lá na frente pode ser que esses objetivos já não se enquadrem mais juntos, em andar juntos. E muitas vezes você tem os seus objetivos, você tá vendo que não tá batendo junto com aquelas suas amizades e você não sabe o que fazer para não se sentir culpado em relação ao afastamento. Então, muitas vezes eu me sentia culpada pelo afastamento, mas eu sabia, no fundo, que eu estar junto com aquela pessoa e manter, né, aquela amizade, aquela reciprocidade, aquele caminho, o caminhar juntos já não fazia sentido, porque não ia combinar com o que eu queria. E tava tudo bem. Por quê? Porque ninguém quer seguir o mesmo caminho que você. Dificilmente você vai encontrar alguém que quer as mesmas coisas exatamente. E às vezes uma coisa, um detalhe ali que essa pessoa não tá no mesmo propósito, não tá no mesmo propósito que você, onde você quer chegar, vai fazer você se perder no caminho inteiro. Por exemplo, você quer ser atleta de fisiculturismo. E o seu amigo ou sua amiga, ele treina com você a semana inteira, mas no final de semana ele quer sair beber. E você, como atleta, por mais que ele seja uma boa companhia para você, no final de semana ele vai fazer você recair, talvez, né? Tem que ter muita cabeça para não fazer. Então, ser atleta, por exemplo, é algo que demanda muito esforço, vai ser muito trabalho, vai ser dieta, vai ser várias coisas, várias restrições. E com quem é mais fácil você andar nesse momento que você está querendo seguir essa carreira? Com alguém que não está, né, no fisiculturismo ou com alguém que já vai para esse lado, que também tem o mesmo propósito. Entende que a vida faz com que nós nos afastemos de maneira natural. Então nós temos que normalizar isso. Tem amizades que em momentos em que você tá seguindo outro propósito, eles até observam aquilo e vão atrás de você. E vocês juntos conseguem, sabe, alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Em 2022 eu estava, assim, exausta, assim, de tudo. Tanto trabalho, eu não estava ainda com um propósito firme, então eu não sabia o que fazer da minha vida ainda. Eu sabia que eu queria mais do que aquilo que eu estava vivendo. Na época eu era CLT, eu era empregada, tinha um salário bom, um trabalho bom, mas eu queria mais. E eu estava me sentindo muito perdida, porque era um trabalho bem estressante. E final de semana, o que eu queria fazer? Eu queria sair beber. Só que eu percebi que aquilo, durante os anos, eu já estava naquela empresa há muitos anos, a minha vida inteira estava bagunçada também, não era só a empresa, né? Não era só o trabalho em si, era toda a vida que estava bagunçada e eu também estava permitindo que isso, né, seguisse dessa maneira bagunçada. Então, eu já estava na empresa desde 2019, 2020, 2021, 2022, eu já estava 4 anos lá. E, assim, problemas, eles existem, só que na época eu não sabia lidar. Então, eu buscava uma solução temporária, digamos assim, esquecendo eles bebendo. E em 2022 eu lembro que eu saía, assim, quase todo final de semana. Eu quase não tinha folga, então muitas vezes eu saía para beber na sexta, no sábado, e meu corpo sempre foi muito fraco, vamos dizer assim, minha imunidade muito fraca também, então eu sempre bebia, ficava mal, sabe, no outro dia comia alguma coisa, ficava mal, ficava ruim, sabe, não prestava pra nada. E essa época eu trabalhava muitas das vezes trabalhava de domingo a domingo, então eu não cuidava de nada, sabe, não cuidava de nada, era uma cadeia de mas atitudes e hábitos que não estavam legais, sabe? E isso me deu um estalar, assim, para que eu me aproximasse novamente de Deus para tentar, né, ver o que isso ia melhorar na minha vida, o que poderia me ajudar a resgatar, assim, minha alma de volta. E eu lembro que eu falei, assim, comentei com minhas amigas, falei assim, olha, eu vou me aproximar mais de Deus esse ano. Eu sempre tenho os hábitos, assim, né,
meio determinados, assim, todos os anos, o que eu tenho que fazer. Então, 2022 eu lembro que eu chegava na empresa de manhã, eu começava minhas tarefas da empresa e eu colocava sempre cultos, reflexões, todas voltadas para Deus, tanto Padre Marcelo, Padre Fábio, Padre Marcelo não, só o Padre Fábio, e depois eu fui mais pro Evangelho, Tiago Brunetti, tudo, e fui indo, caminhando, e assim, eu só estava nos cultos online. E eu tinha comentado com 2 amigas, e uma delas em específico, ela falou, nossa, eu também vou fazer isso. E o marido dela já era da igreja. Não tô falando que você tem que ir pra igreja, não tô falando que você tem que assistir culto, mas buscar, né, algo que te faça bem. Mas pra mim, no momento que eu estava me fazendo bem, era isso. E eu falei pra ela, ela falou, olha, meu marido é da igreja, eu vou ir com ele pra ver, vou acompanhar ele. Ela começou a ir. Gente, em poucos meses, assim, ela se converteu e ela entregou a vida dela pra Deus. E hoje eu admiro muito ela. E o casamento dela é muito bom, muito próspero. Claro que eles têm muitas lutas, mas eles estão juntos, firmes, fortes, casaram na igreja. E assim, ela entregou a vida dela pra Deus, sabe? Então, hoje nós continuamos amigas. E tanto é que ela evoluiu tanto que ela se tornou mãe. Então, os exemplos dela vieram pra mim. E essa segunda amiga, que também a gente era muito próxima, inclusive a gente é hoje também, ela cresceu na igreja, só que ela também estava um pouco no mundo, assim, vamos dizer assim, assim como eu. Mas quando nós duas ficamos mais próximas novamente, ela reacendeu aquilo nela. E ela também foi. Então hoje nós três somos muito unidas e é uma amizade muito boa, faz muito bem pra mim. Eu aprendo muito com elas e nós três nos ajudamos, assim, nós vamos tomar café, nós conversamos sobre as mesmas coisas. Então, pra mim, não é uma amizade em que afeta em nada. Ao contrário de outras amizades, que as pessoas são maravilhosas, continuam sendo pessoas muito boas, mas elas não estão indo pro mesmo propósito. Porque nesse mesmo tempo que eu estava em transformação, eu comentava isso com outros amigos, outras amigas, amizades, e essas pessoas, elas continuam sendo pessoas muito boas, elas estão seguindo o propósito delas, mas elas não entendiam. E tudo bem eu entender, porque muitas vezes antes, outras pessoas, quando eu não estava nesse processo, falavam a mesma coisa pra mim e eu não entendia, e tudo bem, elas se afastaram. Então, nesse momento, não é que eu seja uma pessoa ruim ou que essas amizades não valeram de nada, mas é que nesse momento, depois de ter comentado, de ter falado da transformação e a pessoa não estar no mesmo tempo que você, e tá tudo bem porque Deus trabalha de uma forma incrível na vida de cada uma dessas pessoas, eu oro para que elas tenham também esse momento. Infelizmente eu tive que me afastar, mas não porque não são pessoas boas, mas porque não é o momento, sabe? Entende que não é justo você abrir mão de uma coisa que você quer muito por ambiência, uma ambiência errada às vezes, né? Porque tanto você está aprendendo quanto essas pessoas que você no momento não conseguiu que elas entendessem o que você queria, o que você estava, né, o propósito que você queria alcançar. Essas pessoas, depois que elas verem que você conquistou as coisas, que no fundo elas também queriam a mesma coisa, mas elas não estavam prontas, preparadas, lá na frente elas podem alcançar também porque elas têm você de exemplo. Então, não se sinta culpado em desfazer amizades. Seja uma pessoa boa, seja a melhor que você puder ser. Se você realmente vê que são amigos, uma amizade saudável, uma amizade de crescimento, seja uma ótima pessoa, não espalhe, né, segredos ali em que a pessoa teve a confiança de contar em você e o bem-estar, porque ela confiou isso em você, mas assim entender que às vezes se anular por algo, até não tô falando de só de amizade, você estar num relacionamento tóxico, algo que não condiz com o que você quer e você tá vendo depois de anos que essa pessoa não tá entendendo aonde você quer chegar, também não vale a pena ficar, sabe? Se casar com uma pessoa assim, porque lá na frente você vai sofrer muito.
A melhor coisa do mundo é você seguir a Deus, pedir orientação divina também para que Ele te dê discernimento e sabedoria para que você saiba, né, a hora de partir, a hora de ficar, a hora de ajudar, estender a mão, sabe? Mas não ter esse apego, esse sofrimento, porque eu sei que isso causa sofrimento. Muitas vezes quando alguém se afasta de nós, nós temos um sofrimento, a gente não sabe onde a gente errou, mas na verdade não é que você errou, é que você não tá no mesmo caminho que essa pessoa. Não vê sentido em caminhar pro mesmo lugar que essa pessoa, sabe? Então, foque nos seus propósitos e veja se realmente, né, não vale a pena, não vá, não se force. Lá na frente, às vezes essa pessoa pode mudar de ideia e você também ficar para trás. Então, o mais importante é a sua vida e trate bem as pessoas que estão ao seu redor, trate bem seus amigos, você sempre vai ser muito bem-vindo, só que às vezes você não vai ter mais aquela ligação forte, né, até o final da sua vida. Tá? As pessoas mudam e graças a Deus que nós mudamos, né? Porque sempre tem coisas que você olha assim pro seu eu de agora e que você não gosta, que você fez, que você acredita que você pecou ou que você não gostou do como você agiu. E graças a Deus a gente muda, porque se a gente não houvesse mudança, imagina o quão horrível seria a gente não ter mudança nenhuma, evolução nenhuma, né? Ser pra sempre aquela pessoa. Você olha para amigos lá atrás em que você não se arrepende de ter, né, se distanciado e você vê que você era uma pessoa que você nem gostava, uma pessoa que você não gostaria de ser, né? E às vezes você tá ali em algum lugar, um ambiente, você acaba se aproximando dessa pessoa e você até fica mais próximo dela. E quando você vê a história dela, você vê que não bate nada. E então, tem pessoas lá atrás também que eu já, né? E eu não sei como essa pessoa sentiu o afastamento. Não sei se ela gostava ou ela me considerava muito e que ela sofreu com isso, sabe? Mas, enfim, é isso. É importante desfazer amizades às vezes. O respeito deve continuar, né? Tudo. Mas é importante se sentir leve com essa decisão do afastamento. E pausa para público. Chegamos ao final do vídeo. E se você está se sentindo perdido na sua vida, você está precisando de um resgate emocional, espiritual, eu tenho a minha amiga Elaine, terapeuta. Ela tem um curso incrível que é o Caminho de Volta. Tá? É um mini curso, muito didático, tem videoaulas, tudo. Ela já tem experiência na área aí há mais de 5 anos, atendeu várias pessoas, já faz acompanhamento com várias pessoas. E você pode adquirir o curso dela, né, que é a cura, é o Caminho de Volta, aqui na legenda, tá? Tá o link. Se você se interessar, você não precisa desse curso para se reencontrar, para não se sentir culpado em desfazer uma amizade, mas se é uma coisa que você gostaria de investir, que é a sua saúde espiritual e mental, o link tá na legenda, caso você se interesse. É um curso muito legal, muito bacana, mas vale a pena dar uma olhadinha para ver se faz todo sentido para você.